Quase metade dos brasileiros não tem R$ 500 para uma emergência e o dado piorou 13 pontos em 7 meses. Segundo o Poder Data, 47% dos brasileiros dizem que não conseguiram reunir, que não conseguiram juntar R$ 500 numa emergência contra 48% que dizem que conseguiram. O índice de quem não tem essa reserva subiu 13 pontos percentuais desde dezembro de 2025. Pesquisa ouviu 2.500 pessoas em 147 municípios das 27 unidades da federação entre 18 e 20 de julho, com margem de erro de 2 pontos. Meu querido Cauti, se quase metade do país não tem R$ 500 guardado, quanto tempo mais o discurso de recorde de emprego e renda ainda se sustenta? Muito pouco, Emilinho. Até porque esse dado se junta ao dado sobre o endividamento dos brasileiros. Basicamente, 80% dos brasileiros que são economicamente ativos está endividado. Metade dessas pessoas já é inadimplente com alguma coisa, não está pagando, não consegue pagar suas dívidas por causa da situação econômica. Saiu o resultado do Santander Brasil na semana passada, né, e a gente viu uma explosão da inadimplência. O Bradescão, um bancão histórico no Brasil, teve que fazer uma recapitalização de 10 bilhões de reais, ou seja, a turma não está pagando as dívidas que tem com os bancos. Por quê? Porque não consegue achar emprego direito, porque a inflação dos alimentos está muito alta, vai no mercado, custa uma fortuna, está pagando imposto como nunca na história desse país. Esse é o governo que mais aumentou a carga tributária do Brasil. E por isso as pessoas acabam sem dinheiro no final do mês. Então, assim, se temos uma economia, como diz o governo, bombando, e temos emprego na mínima histórica, massa salarial está subindo, está tudo bem, muito obrigado. Então, por que temos a turma super endividada, inadimplente e sem sequer 500 conto para a emergência? O cara não pode nem ter uma cárie num dente ou quebrar o carro, que não teria dinheiro para pagar o mecânico ou o dentista. Esse é o nível do desespero, do desastre do governo Lula, e isso está começando a se reverberar aonde? Nos bancos, que estão amargurando um resultado cada trimestre pior, mas a trolha que os bancos vão ter que entubar vai chegar no ano que vem, quando provavelmente teremos o mesmo resultado de 2015, ou seja, uma recessão no Brasil que vai deixar os anos da Dilma como uma saudosa lembrança. Meu Deus do céu, que fase, hein? Que fase, meus amigos, que fase. Adrilles Jorge, você acha que essa é a questão que pode fazer com que o cara que votou no PT na última eleição, essa eleição, ele defina mudar de voto? Sua pergunta é excepcional, Emilinho, porque realmente, quando a gente fala que a gente está numa ditadura, que tem perseguição, que tem censura, isso não afeta a maioria das pessoas, infelizmente. Sujeito que não tem dinheiro para comprar 3 refeições, sujeito que não consegue guardar R$ 500 para uma emergência, sujeito que tem filhos e volta no fim do dia e eventualmente não tem dinheiro para salvaguardar sua família, está preocupado com a sua subsistência, infelizmente. Isso é a salvaguarda de muitas ditaduras, inclusive. Na China, você tem uma prosperidade relativa de toda a população de bilhões de pessoas, porque eventualmente tem o que comer, né? Não passam fome. Tem um padrão de vida razoável, não tem liberdade, não tem democracia, não tem liberdade de expressão, não tem autonomia nem às vezes para a própria profissão, cidades inteiras são removidas, pessoas são colocadas com profissões desde a infância, mas você tem o que comer, basicamente. Eu disse aqui no começo do programa que eventualmente o número de famílias assistidas pelo Bolsa Família quadruplicou. Eram 5 milhões, hoje são 20 milhões, ou seja, metade do país, relativamente, vive de bolsa esmola. Metade do país não tem água encanada. Não tem esgoto, Emílio. A gente vive, às vezes, numa bolha. Ou seja, o Brasil é um país gigantesco, mas é um país miserável, em que 100 milhões de pessoas não têm água encanada, em que a metade do Brasil não tem R$ 500 guardados. Assim, é uma realidade absurda. E quando o Lula, que promete acabar com a fome e a miséria a cada 4 anos, repete ipsis literis o mesmo discurso a cada 4 anos, dentro dos seus mandatos, dentro do mandato da Dilma, e dentro de todos os governos lulopetistas, as pessoas, não é possível que não começam a desconfiar. A miséria não foi, a picanha não veio,
A fome permanece, a miséria permanece, a desigualdade permanece, tudo permanece no governo Lula. Porque as pessoas não entendem que Lula vive dessa miséria, assim como toda a esquerda. A esquerda, a equação perversa, eu já disse aqui mais uma vez também, é a seguinte: se arrebenta com o mercado de trabalho, se arrebenta com o empreendedor, tira do empreendedor o imposto de renda até arrebentar com ele, faz com que ele pague 3 vezes o valor de um salário de um empregado e depois transforma uma população em massa desempregada, massa que busca qualquer tipo de sustento, massa que busca eventualmente algum tipo de auxílio do Estado, e essa massa, completamente cooptada pelo Estado, achatada miseravelmente pelo Estado, se vê eternamente obrigada a dar o voto para esse Estado que a alimenta. Então, essa equação perversa tem alimentado as 4, 5, sei lá, mandatos do Lula, somando com o da Dilma até hoje. Resta saber até quando a população brasileira vai ser enganada de maneira sórdida dessa. A gente espera que seja nessa próxima eleição. Acabe esse ciclo, se Deus quiser. Vamos ver. Vamos lá, eu quero trazer essa pauta especialmente para o meu amigo Adriles Jorge. Jogadora da WNBA vira símbolo do debate sobre trans no esporte. Sophie Cunningham, ou Indiana Fever, reafirmou a posição antes de um jogo. Abre aspas, eu disse que isso acho que é uma questão de bom senso e que sempre acreditarei nisso. A Casa Branca saiu em defesa dela e Trump acompanha o caso. A WNBA e o time evitaram endossar. Um vídeo viral dela apontando o dedo para outra jogadora foi reaproveitado por diversos perfis como se fosse confronto com atleta trans, o que nunca aconteceu. Mas isso ajudou o debate a crescer ainda mais nas redes e fora da arquibancada também. Por favor, o vídeo. Franco. I think I said what I said. I think it's kind of common sense. And I think I'll always believe in that. I think it's really important to protect children, and that's little girls who are also involved in that category. And so I stand on what I said, and I always believe that. Not a very political person, but I do have beliefs. I have morals, and I'll always stand on those and be true to who I am. And I think people are going to take it how they want to take it, but I've never even really said anything about that. And so when it comes just to protecting young girls in sport and women in sport, I feel very strongly about that. And I think that there are rights that need to be protected. And like I said, I'm going to stand true to that. I'll never falter in my beliefs in that, but I have never once said I hated the trans community. Like I said, I think there's space for everyone. Tá aí, Adriles Jorge, quero ouvir o seu comentário, obviamente. Olha, a iconografia dela apontando outra jogadora, que não era trans, foi confundida com isso, ela é muito perfeita. É o que ela faz de maneira verbal e maneira objetiva nesse vídeo aí. Mas, gente, eu não tenho nada contra a comunidade trans. Eu tenho contra mulheres trans no esporte feminino. Isso é meio óbvio. Uma mulher trans é um homem biológico. Ponto. Ela foi formada com testosterona. Ponto. A testosterona dá ao homem biológico 10 vezes mais força, mais destreza, mais ossatura, mais musculatura. Ou seja, é uma covardia sem fim. E o que ela disse é, uma mulher trans, que é um homem biológico, entrar num banheiro feminino, num vestiário feminino, é algo temerário. Porque tem crianças, por exemplo. Crianças, meninas, crianças. Vai ficar com a giromba lá, movimentando, vai tomar banho no vestiário. É uma coisa meio óbvia. Ah, não, eu tenho alguma... Não tem nada contra a comunidade trans. Eu acho que, inclusive, a própria comunidade trans, que está lotada nos esportes, ou eventualmente faz parte das ligas de basquete, de vôlei, deveriam se pronunciar e sair. Ou seja, porque não são a maioria das transexuais. Eu quero crer que não seja a maioria das transexuais que achem normal uma mulher trans, um homem biológico, entrar num esporte. Agora, a gente chegou num ponto tão patético, tão tragicômico. Olha só o que aconteceu. A liga de basquete, o time dela, o técnico, as pessoas em volta, não quiseram entrar na polêmica. Não tem polêmica. É uma coisa óbvia. Um homem não deve participar de esportes femininos. Só que o óbvio, dizer o óbvio, virou preconceito. Não só no Brasil, como nos Estados Unidos, como no mundo. O óbvio virou moção de censura. O óbvio virou processo aqui do Ministério Público. A menina, uma feminista, inclusive, de esquerda, ultra progressista, dizesse que a Erika Hilton era um homem biológico, está sendo processada por racismo pelo Ministério Público. Entendeu? A ponto do governo americano ter que saudar alguém que disse que a grama é verde, que uma mulher trans é um homem que não deveria participar de um esporte, nem entrar nos vestiários das mulheres.
Isso é completamente estapafúrdio. Estapafúrdio é uma realidade em que, sob pena de querer proteger uma comunidade do preconceito, deixa completamente desvalidas, completamente ameaçadas as mulheres, primeiro dentro do esporte, que tem uma injustiça permanente de competir com homens, e dentro dos banheiros, dos vestiários femininos, dos esportes, em que as meninas podem se deparar. Não estou dizendo que trans sejam predadores sexuais de mulheres, é claro que não. Mas você tem um banheiro feminino exatamente para preservar a privacidade de uma mulher, sobretudo de uma criança, que pode ver um homem nu. Ou seja, é meio completamente estapafúrdio você ter que, eventualmente, heroificar, tornar herói, tornar um arauto de um heroísmo, alguém que diz a verdade mais nua, mais simples, mais objetiva. Ou seja, é uma sociedade virada de cabeça para baixo, é uma justiça virada de cabeça para baixo, é uma mídia virada de cabeça para baixo, contra uma maioria de uma população que tem sensatez e, quando expressa a sua sensatez, pode ser ameaçada de processo, censura e até prisão. E tem que depender de uma influenciadora que diz o óbvio, a grama é verde, o rei tá nu, um homem biológico não pode participar de esportes para se tornar uma heroína. É completamente insano o que a gente está vivendo hoje. Muito bom. Cauti, por favor, o seu comentário. Poucos a acrescentar ao perfeito comentário do Adrilles. Simplesmente, quando você nasce homem, o seu testosterona não vai se alterar de forma consistente ao longo da sua vida, mesmo que você tome remédios sintéticos para... Não, você vai continuar tendo um condicionamento físico muito superior a qualquer mulher biológica e, portanto, é um absurdo sem tamanho que homens biológicos possam participar de esportes femininos. Por um momento, graças a Deus, relativamente breve, né, Adrilles? Tivemos isso acontecendo em alguns campeonatos internacionais, especialmente nos Estados Unidos. Esse absurdo veio à tona, provavelmente na Olimpíada de Paris, né, quando a boxeadora ou boxeador da Algéria encheu de porrada as suas colegas, suas rivais mulheres, né, lá em Paris. Depois ele foi desqualificado até do Mundial de Boxe de luta livre, se não me engano, por causa do excesso de testosterona. Nunca soubemos se era homem biológico ou não, né, porque isso foi a grande mídia passou um pano gigantesco em cima disso. Moral da história, depois que Trump voltou na Casa Branca, graças a Deus começaram a criar leis que proíbem a presença de homens biológicos em esportes femininos. Tomara que isso, essa visão mais normal da coisa chegue logo aqui no Brasil, mas enquanto isso, eu jogo aqui uma provocação. Todos os homens biológicos querem participar de esportes femininos, natação, vôlei, basquete, até luta, até bater em mulher biológica, os caras querem. Agora, por enquanto, não vi nenhuma mulher querendo participar de esporte, mulher biológica, de esporte masculino, né? Ou seja, homem trans querendo participar de luta livre masculina. Fica aqui a provocação. A gente tem aqui a Tiffany, né? Só para complementar. A Tiffany era uma jogadora, para dizer, uma jogadora de vôlei famosa aqui no Brasil, que tem altercações com a Ana Paula, né? Ex-jogadora de vôlei também, em que ela era um jogador completamente medíocre, enquanto o homem se tornou uma das maiores atletas, os maiores atletas, né, porque é um homem biológico, dentro da liga de vôlei. É muito simples. Ou seja, isso até estimula. Isso gera um estímulo, que é uma coisa complexa, complicada, de rapazes, atletas medíocres que queiram transicionar. Você quer transicionar? Você quer se transformar numa estrela da natação, do vôlei, do basquete, do boxe? Você quer bater em mulher e ninguém poder contestar você? Vira mulher, meu filho. Ou seja, é claro que isso existe em alguma medida ou em toda medida. Não, e legal, Adrilles, que essa questão é interessante, porque se temos um problema de um público feminino cada vez indo mais para pautas progressistas, né, para a esquerda, esse ponto está levando muitas mulheres a votarem para a direita ou até para a direita mais dura, né? Porque, obviamente, elas se sentem prejudicadas num dos poucos âmbitos onde elas competem de forma, vamos dizer assim, livre, né, de forma agonística contra outras mulheres. Então, eu espero que essa pauta continue até, porque cada dia que temos um homem biológico competindo contra mulheres biológicas, teremos mais mulheres votando para a direita. Então, que cabos eleitorais perfeitos que temos as mulheres trans em esportes femininos. Muito bem, muito bem, muito bem dito. Adrilles, você sempre combateu essa pauta aqui, hein? Desde que não era modinha ainda, hein?
Pois é, a ideologia de gênero, eu acho que é a face mais obscura dessa cultura woke, né? Porque ela não faz isso. A questão da linguagem não binária, você ensinar uma criança que não tem que falar todes, você falar que delo, delo, é exatamente uma maneira já subreptícia e psicológica de fazer com que a criança perceba que homem e mulher não têm categorias binárias ou biológicas, mas são construções sociais, culturais, e você pode ser o que você quiser, quando dá bem quiser. Ou seja, isso infunde uma confusão na identidade, no gênero, da sexualidade de uma criança, essa apologia, praticamente, à transexualidade como uma forma de rebeldia contra o status quo, a questão dos esportes, a questão dos vestiários, a questão de, eventualmente, tratar homens biológicos como se fossem mulheres, até para cirurgias sei lá, ser tratados como ginecologistas, uma coisa assim. Vai do ridículo ao grotesco ao patético. Você fazer uma apologia e você tem números específicos, por exemplo, a cirurgia de redesignação sexual em Londres, na Inglaterra, aliás, elas se reduziram em 300%, depois que houve uma queda de complacência em relação a esse tipo de coisa. Ou seja, começa com uma patologia sendo classificada como algo normal. Começa assim, tá? A patologia da disforia de gênero. Você não aceitar o corpo que você tem. Aí, o ponto de complicação é a medicina estética pode transformar eu, ou o Emilinho, que é mais bonito que eu, numa mulher linda. E aí uma patologia se transforma numa coisa banal. Agora, se eventualmente não é patologia, não vou entrar na questão psiquiátrica, eu acho que é. Você não aceitar seu próprio corpo é uma patologia. Não estou nem querendo fazer um julgamento moral das transexuais, mas é uma patologia. Mas se você trata como algo convencional, um homem ser mulher, ou a mulher ser homem, com plásticas e mutilações, aí você ferra com a cabeça de todo mundo. Agora, chegar ao ponto de achar que um homem biológico, de um homem com testosterona, com 10 vezes mais força e velocidade de uma mulher, poder entrar no esporte, aí passa de todo tipo de loucura. Aí vira exatamente uma coisa contra as próprias mulheres reais. A ponto de uma feminista, uma líder feminista, ficar vendo uma luta de MMA, isso já aconteceu, tá? Em que um homem biológico, uma mulher trans, arrebenta o crânio de uma menina até praticamente a concussão cerebral dessa menina. Ou seja, um homem batendo numa mulher e todo mundo aplaudindo. É insano. A ideologia de gênero é algo absurdamente insano contra as próprias mulheres. É uma coisa completamente estapafúrdia.